Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre a duração dos processos no Poder Judiciário brasileiro, pegando um nicho voltado para os recursos previstos no Código de Processo Civil. Hoje estão presentes o professor Leonardo Gominho, a doutora Laís Simões e os estudantes Pedro Santos e José Luiz. É uma iniciativa da faculdade, da FACESP, e aí nós estamos pretendendo chamar o podcast de FACESPcast para ter uma regularidade. E, nesse sentido, hoje, como nós estudamos a prática civil 2 voltada para os recursos, nós vamos falar dos recursos como um dos fatores determinantes para a demorada solução judicial, né, a fim de explicar tanto a comunidade acadêmica, que ainda não pagou essas disciplinas, como também a comunidade como um todo, a sociedade, um dos fatores principais para a demora no Poder Judiciário, para a demora de uma solução judicial. Algo que muitos cidadãos se queixam bastante da demora, olham para o vizinho e dizem: o processo do meu vizinho já foi julgado e o meu ainda não foi, e o processo dele é igual ao meu. Qual o motivo disso? Então, tem vários motivos. Nós sabemos que são várias as situações que importam na definição do tempo de um processo. Mas um deles, e um dos principais, é o de recursos. Eu acho que seria interessante também falar com vocês, para que a gente possa dar continuidade, a Justiça, através do Conselho Nacional de Justiça, o Poder Judiciário, através do CNJ, tem um estudo anual, né, a Justiça em Números. Eu fiz um levantamento de alguns números interessantes para que a gente possa ter essa noção. Eu trouxe aqui índice de produtividade, é um número que é alcançado pelo produto, pela divisão do total de processos baixados em um poder judiciário de primeiro grau, e o total de magistrados de primeiro grau desse poder judiciário. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, por exemplo, tem 667 processos para um juiz, ou seja, um juiz conseguiu dar baixa em 667 processos no ano de 2019, que esse estudo é de 2020 com relação aos números de 2019. Em se tratando de processos de execução, o número é muito parecido, são 865, ou seja, uma diferença de apenas 2 processos entre a execução e o processo de conhecimento. Outro número interessante é a taxa de congestionamento do tribunal. Nosso tribunal hoje tem 65% de taxa de congestionamento nos processos de primeiro grau, na fase de conhecimento, ou seja, na fase inicial, até a sentença final, né, até a decisão final do processo. Em se tratando de processo de execução, é uma taxa maior, de 77%. A taxa de congestionamento na execução demora, nós sabemos que existem inúmeros motivos, não apenas pelos recursos, mas também pela inadimplência, pela falta de liquidez, dentre outros motivos. O índice de conciliação também é um número importante de a gente observar, porque as formas amigáveis de solução de conflito, como mediação e conciliação, são formas de fazer com que esses processos demorem menos, né? As duas partes têm a possibilidade de cada qual abrir um pouco de mão do seu direito, mas com a finalidade de resolver o quanto antes o litígio processual. No TJ de Pernambuco, nós temos 187 cidades no estado de Pernambuco, se eu não estou enganado. Mas nós temos apenas 22 centros de solução amigável de conflitos, dentre eles, né, os Sejuscs e os NUPEMECs. O índice no TJ de Pernambuco, o índice de conciliação no primeiro grau de jurisdição é de apenas 19%. E quando nós vamos para o segundo grau, cai para menos de 5%. Então, são números pequenos, são números ainda que estão engatinhando. E o tempo de tramitação dos processos aqui, não apenas no Tribunal de Justiça de Pernambuco, mas
nos tribunais estaduais, nas varas estaduais de primeiro grau. O tempo médio que um processo leva da petição inicial, do protocolo da petição inicial até a sentença, é de 2 anos e 5 meses. Para baixar esse processo, né, para que o processo seja arquivado, é de 3 anos e 7 meses. E quando nós vamos para a execução, é de 4 anos e 9 meses entre a execução, entre o cumprimento de sentença e a sentença de execução, a decisão final. E para a baixa dessas ações de execução, são 7 anos em média que esses processos levam. E aqui nos tribunais em geral, nas varas estaduais, nós temos que os processos em andamento têm, em média, 6 anos e 11 meses. Ou seja, aqueles processos protocolados que não foram finalizados ainda, em média, estão durando 6 anos e 11 meses. Vejam que o número não é tão alto como aparenta, mas é porque nós estamos fazendo aqui, estamos falando das médias nacionais. Óbvio que existem tribunais com maior efetividade, eficácia na resolução das demandas, e outros com menor eficácia, com menor número de servidores, com um número exagerado de demandas repetitivas, e isso faz com que tenhamos essa média um pouco mais baixa do que o imaginado. Como dito no início, vários são os fatores que levam o processo a demorar tanto para ser resolvido, mas um deles, e um dos mais importantes, é o dos recursos. O nosso Código de Processo Civil traz lá no artigo, acho que é o 995, né? 994, 9 recursos para os processos cíveis. A apelação, o agravo de instrumento, o agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário e embargos de divergência. Então, nós temos essas 9 espécies de recursos previstas no Código de Processo Civil, no artigo 994, e aí nós podemos falar sobre as características de cada um deles, requisitos de admissibilidade, o que é preciso para recorrer e qual é o efeito desse recurso, ou melhor, quais são os efeitos que esses recursos têm nos processos em trâmite. Pois bem, gente, agora eu passo a palavra para o professor Leonardo Gominho, para que ele também possa fazer as considerações iniciais. Primeiramente, uma oportunidade ímpar estar aqui mais uma vez colaborando com todos. Iniciativa mais uma vez da Facesp, via coordenação do Núcleo de Prática Jurídica, ambas na pessoa do professor Ítalo. Mais uma vez agradecendo a participação de alunos e ex-aluna, né? Laizinha, a nossa ex-aluna, está aqui convidada para apresentar já a sua experiência como assessora. Quando se fala em números, eu era assessor na época que o CNJ baixou essas resoluções de produtividade, e eu sempre fui muito crítico quanto a essas medidas. Entendo a necessidade de se ter um parâmetro para que os juízes e servidores em geral movimentem os processos de maneira mais adequada. Todavia, eu via muito a matemática interferir no mundo jurídico. E o que é que eu falo sobre matemática? Por vezes, os juízes, assessores e servidores, eles já possuem um número paradigma que deve ser feito ao longo do mês. Não sei se em Cabrobó é assim. Depois, Laizinha, se quiser, pode comentar. Mas o que é que acontecia? Os processos mais complexos normalmente ficavam escanteados em detrimento dos mais fáceis de se trabalhar. Ou seja, era muito mais simples você fazer uma decisão inicial, ou seja, a primeira decisão, quando muito, com um pedido de tutela, que valia a mesma coisa de um processo já volumoso, com 5 volumes, tendo que fazer uma decisão para sanear o processo.
Então, a matemática de produtividade por si só acaba que esbarra nisso. Outro fator é a sentença. Uma coisa é você fazer uma sentença de um alvará judicial, uma sentença simples de uma lauda, perfeitamente possível se fazer, em detrimento de um inventário, como eu já cheguei a fazer, a esboçar uma sentença de 36 páginas, né? Um volume, eram 18 volumes, salvo engano. Então foram 36 páginas de sentença. Obviamente eu passei praticamente o mês inteiro trabalhando em casa nesse esboço, e ao longo do horário de trabalho eu dava conta das outras coisas. Então a gente tem que sempre pensar isso. A questão dos recursos, como o colega Ítalo falou, ele é uma coisa muito fácil de você apontar como o vilão da perpetuação do processo, mas a gente sabe muito bem que o número de servidores é inadequado, a gente sabe muito bem que, por vezes, existe a soberba, não de todos, mas de alguns magistrados que simplesmente não batem ponto. A gente sabe também que é um fato comum. Uma coisa é você estar em estágio probatório, outra é você conseguir o efetivo exercício. Então, por vezes, a questão da carga horária é flexibilizada, para não falar outro nome. A preguiça de determinados cidadãos também é inerente. Colegas advogados que retiram os autos, quando da época eram físicos, né? E simplesmente não retornavam ao cartório e ficavam dando aquela de João sem braço, né? Fica aquela caladinho esperando que alguém note que os autos não estão no cartório. Partes que já pedem ao seu advogado que segure o processo o máximo que puder. Então, a vilania a gente tem que fragmentar em vários pontos, né? Não é apenas o recurso. O Código de Processo Civil atual, ele colocou, por exemplo, prazos em dias úteis. Por um lado, é bom, por outro, nem tanto. Porque quando eu vou calcular prazo em dia útil de entes públicos, e a depender do dia que isso ocorra, a citação tem que ser pessoal, escolher esse primeiro, vai para frente, então vai para o primeiro dia útil. Então imaginemos isso em época de recesso do judiciário, a maravilha, né? Um prazo de contestação vai para 30, 40, 50 dias corridos, em detrimento dos 15 úteis previstos. E isso também vale para as partes, obviamente. Recesso de São João, carnaval, essas coisas tudo que não conta prazo. Antigamente não tinha essa, era prazo corrido. Por outro lado, a diminuição natural do número de recursos, isso vem acontecendo de maneira gradual, com calma, com flexibilização, com estudo. Igualmente, a questão da responsabilidade inerente a recursos mal conduzidos que ensejam a litigância de má-fé, vem sendo aplicada muitas vezes. A audiência de conciliação logo no início do procedimento é uma tentativa de você pôr fim rapidamente ao processo, e isso tem um efeito, especialmente quando você está longe de instituições financeiras, que eles já possuem um entendimento de não fazer o acordo e prorrogar o máximo que puder. Mas se for pessoa física contra pessoa física, é eficaz, isso os números já dizem. Então, é isso, Ítalo. Eu acho que buscar a vilania como um único é muito complicado. Tem que ser um filme, tem que ser um filme tem que ser um filme tipo Homem-Aranha 3. Tem que ter vários vilões para completar a trama, senão não dá certo, não. Outra coisa que eu também chamo sempre a atenção de quem critica muito o sistema brasileiro, o sistema processual, em especial o processo civil, por conta dessa quantidade de recursos, eu sempre falo o seguinte: é da natureza humana o inconformismo. Então, nós sempre vamos ficar insatisfeitos. E a forma de buscar uma satisfação, mesmo que menor que seja, é através do recurso. A gente sabe que tem partes, principalmente quando a gente está ao lado de pessoas jurídicas, que sabem que erraram, sabem que não têm direito, mas sempre acham que estão perdendo.
Então, sai uma sentença, recorre, porque eu acho que esse valor tá muito alto. Vai para o segundo grau, mantém. Não, mas recorra de novo, porque eu não estou com dinheiro para pagar agora, então eu quero pagar depois. E aí vai. Então, além da questão recursal, tem o inconformismo, que é natural do ser humano e oportuno. Então, nós temos também essas questões, como você bem chamou a atenção, Léo, de servidores, de partes, de advogados, enfim, dos agentes, né, que fazem parte da relação processual. Isso tudo está muito interligado. Laís, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. A FACESP sempre estará de portas abertas. Gostaria de colocar um pouquinho da perspectiva do Tribunal de Justiça, dos juízes. Você que está assessorando o juiz da primeira ou da segunda vara aí da segunda vara. Da segunda vara. Okay. Boa tarde, pessoal. Fique à vontade. É um prazer, né, a pessoa como aluna, ex-aluna, na verdade, voltar e poder ajudar aí um pouco com a experiência e mostrar um pouco como é a vivência de dentro, né, porque uma coisa é a realidade da parte, como ela enxerga, outra coisa é o advogado, e outra coisa é a gente aqui que consegue visualizar com mais detalhes, às vezes, qual o problema de morosidade, o que é que acontece, desde, por exemplo, quando a gente percebe muito aqui, quando os advogados entram, né, com a petição inicial, muita emenda inicial, pedido muita emenda inicial, ou seja, aquele juiz que já poderia dar um primeiro passo, iniciar, ele vai pedir para emendar, voltar para o advogado, para, enfim, a gente dar continuidade. E aí depois vem a questão da citação, que é a parte demandada, né, saber que está sendo proposto o processo, e aí tudo isso demora, desde mandar um AR, a achar a pessoa, a citação por edital. Só uma citação aí pode durar em torno de 3, 4 meses. A questão da estrutura, por exemplo, né? Como se você não tem uma estrutura para servidores para fazer uma citação, que é você ir lá fazer a citação, ir lá ao correio, para chegar na pasta, voltar, tudo isso é uma questão de tempo, né? E aí também tem a questão assim, da citação, especificamente eu vou falar, que o CPC ele fala, né, que conta o prazo a parte da juntada do AR. Isso também, para mim, eu acho que é uma coisa que ajuda na morosidade. Eu acho que deveria ser a parte do recebimento. Se a pessoa recebe, ela já poderia dar prosseguimento. Às vezes a pessoa recebe a citação e fica esperando a juntada do AR, que é esperar voltar dos correios para um servidor pegar e fazer a juntada do processo. E aí tudo isso requer um tempo. Mas, assim, hoje a gente está vivendo esse mundo eletrônico também, né, que está facilitando muito aí. Os processos, quando eles eram físicos, demorava-se muito mais. O processo até finalizar demorava 3 anos, pelo menos. E aí hoje a gente está tendo processo que, questão de meses, está saindo aí a sentença. A facilidade de comunicação, de você intimar um advogado, intimar uma parte, e aí tudo isso está facilitando também. E aí sobre a questão dos recursos em si, né, eu acho que é uma questão que traz, assim, um certo receio para a sociedade também, né, porque a gente tem situações que cai numa Câmara, ela tem um entendimento a favor, vai para outra, ela pega e é contra, aí a pessoa fica dizendo até que não advogado, como é que pode? Uma sai a favor, na outra sai contra, como é que, mesmo caso, mesma situação, causando uma insegurança jurídica também, né, para as partes, das pessoas. Isso também é um fator que gera muito inconformismo, tanto das partes, mas principalmente dos advogados, né, dos atores processuais, porque realmente é muito comum a gente ver posicionamento diferente de vara para vara, de comarca para comarca, de câmara ou turma, entre elas. Isso é muito comum. E o CPC também traz algo muito interessante nesse sentido, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, tentando exatamente mitigar esses posicionamentos contraditórios. Eu acho muito importante. Agora também, outra coisa, assim, trazendo para a prática, ligando essas coisas que Laís disse, que Gominho também colocou, com a prática. Eu tenho umas ações em Recife que são bem conhecidas, porque foram muitos prejudicados. Aqui chama-se popularmente das ações dos prédios condenados. Alguns prédios foram construídos, não lembro qual foi a década, mas que utilizaram materiais ruins, materiais inadequados,
ele foi financiado pela Caixa Econômica Federal e no contrato de financiamento, automaticamente a parte estava contratando um seguro da Caixa Seguradora. E esses seguros cobriam também falhas de construção, vícios de construção. Mas depois de algum tempo, a Caixa Seguradora transferiu o seu ativo e o seu passivo para a Sul América Seguradora. Quando foi descoberto vários apartamentos, né, vários prédios, edifícios foram condenados, interditados pela Prefeitura do Recife, pela Prefeitura de Camaragibe, Jaboatão, Olinda, e as famílias tiveram de sair às pressas por conta do risco de desabamento. Alguns condomínios se organizaram e ingressaram com a ação, e na época os advogados entraram com ação contra a Sul América. Alguns entraram com ação contra a Sul América e a Caixa Econômica Federal. E houve uma divergência muito grande. As ações foram remetidas para a Justiça Federal. Na Justiça Federal ficou reconhecido que a Caixa Econômica, a Caixa Seguradora, me perdoem, não tinha mais interesse que redistribuísse os processos para o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Os autos retornaram e foi dado seguimento, pegando esse gancho de Laís, aqueles autos que tinham vários autores em processo físico, demoraram muito a andar por conta das intimações, por conta das publicações, e aí por diante. Depois, algumas pessoas começaram a entrar com ação judicial eletrônica, né, pelo processo judicial eletrônico, porque alguns advogados preferiram segurar. Não, vamos aguardar qual vai ser a manifestação aí, se vai ser na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. Algumas pessoas que me procuraram foi porque houve vício na formação, vício de procuração, vício de representatividade, foram excluídas das ações iniciais e depois eu tive que entrar com novas ações. Como tive a sorte de já ter solucionado o problema de competência, como sendo de competência do Tribunal de Justiça de Pernambuco, eu ingressei com ação no Tribunal de Justiça de Pernambuco contra a Sul América, pedindo uma tutela antecipada para que pagasse o valor mensal a título de aluguel, para que essas famílias tivessem um valor para alugar outro imóvel, já que o imóvel dela estava abandonado, estava interditado. A ação, nesse processo judicial eletrônico, foi muito rápido, coisa de 4, 5 meses, o juiz deu uma decisão, prolatou a decisão interlocutória, dando provimento ao meu pedido, condenando a parte ré a pagar o valor mensal no valor de X. Só que, vejam, dessa decisão interlocutória veio um embargo de declaração. Aí nós sabemos que o embargo tem a possibilidade não, tem como finalidade interromper o prazo. Os prazos recursais voltam a contar do zero. No embargo de declaração, leva mais 3 meses para sair uma decisão. Embargos rejeitados. Aí volta a contar do zero o prazo recursal. A parte entrou com agravo de instrumento. Forma-se um instrumento, remete-se para o segundo grau, né, para o Tribunal de Justiça, segundo grau. Felizmente, eles não conseguiram chamar de efeito suspensivo. Então, mensalmente, a parte ainda teve de custear aqueles valores mensais a título de aluguel. Mas poderia ser o caso também de receber um recurso com efeito suspensivo e aí as partes ficariam extremamente prejudicadas. Do agravo de instrumento, levamos mais alguns meses para sair o acordo negando provimento ao agravo de instrumento. Dessa decisão que denegou o agravo de instrumento, recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça não conheceu do recurso, agravo em recurso especial, mais alguns meses. Então, vejam, de uma decisão interlocutória, nós tivemos embargo de declaração, agravo de instrumento, recurso especial, agravo em recurso especial. E aí olha que eles poderiam ter entrado com embargo de declaração do acordo. Embargo de declaração no segundo grau. Não entraram, não. Exato. Felizmente, eles não entraram. Então, como é que você explica para as partes envolvidas que estão ali
recebendo um valor mensal, mas querendo receber o valor do seu apartamento para comprar um novo apartamento, que da decisão inicial teve esse tempo todo a ser percorrido, e que elas estão aí à mercê, né, em aluguéis, pagando aluguéis, mas em apartamentos que não são seus, e pagando valores que não são razoáveis, digamos. Cada pessoa tem um valor, um apego emocional com o seu apartamento. O meu apartamento pode ser um valor, o de fulano pode ser outro. O meu apartamento tinha material de melhor qualidade, o valor do aluguel seria um, o de ciclano seria outro. Mas como são ações coletivas, todos são tidos pela razoabilidade, digamos assim. Outra coisa é que recentemente chegou essa matéria no Supremo Tribunal Federal e numa decisão monocrática, o ministro Gilmar Mendes disse que como o fundo de reserva desses seguros é mantido pela Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal tem interesse. Então, as ações que estão na Justiça Comum vão ser remetidas para a Justiça Federal. Aí, mais uma vez, explique isso aos interessados para ver se eles vão compreender. Porque muitos desses foram para a Justiça Federal e depois os autos foram remetidos para a Justiça Estadual. E agora vão voltar de novo para a Justiça Federal. E os feitos estão todos sobrestados, porque foi uma decisão monocrática, houve embargo de declaração, interrompendo o prazo. Os juízes de primeiro grau, enquanto não houver o trânsito em julgado da ação, também não podem tomar providência nenhuma. É aí que eu acho que falta a sensibilidade aos atores judiciais, para saber até que ponto o recurso é válido. Até que ponto é válido procrastinar um processo, sabendo que mais à frente nós teremos resultados piores. Trago outro exemplo. Falta um pouco de comoção também, né, Ítalo? Por parte do sensibilidade, comoção. Exato. Porque se vocês colocarem no lugar das famílias que foram prejudicadas por conta dessa decisão, é muito mais gravoso do que a simples multa que eles vão ter que pagar, ou então o valor dos apartamentos que eles vão ter que pagar. É muito mais gravoso que isso. Exato, exato. Outra coisa, poderiam ter pago o valor dos imóveis, cada qual comprasse seus imóveis e tchau. Mas não, por demorar tanto, eles vão pagar por vários anos os aluguéis, estão pagando por vários anos os aluguéis. É muito provável. Vão pagar o valor do seguro, ainda vão pagar o valor dos imóveis em aluguel. Isso. Já pensou? Corrigido, atualizado e danos morais. Será que a conta fecha? Mas o pior que fecha. Também aqui na região metropolitana, aí eu não sei. O pior que fecha. Sabe por quê, Ítalo? Eu sou maceiense, às vezes o pessoal, porque eu gosto tanto de floresta, falo tanto de floresta, que eu sou mestiço florestano e tal, mas eu sou maceiense. E eu posso dizer que um terço de Maceió está interditado. Não sei se vocês têm ciência. Conheço. Por conta da extração de salgema, né? Salgema e sal. É porque a salgema foi mais. Parte do centro da cidade está afundando, né? Não, do centro não. É o Farol, a Gruta, o Vergel e o Bebedouro, e aí vai, né? E Campona, né? O Mutange, enfim, todos esses que eu tô falando são bairros lá de Maceió, mas é um terço, mais ou menos. A sede do CSA, se eu não me engano, né? O CSA foi assim, ele foi reestruturado, foi feito o CT, foi feito, remodelado o estádio, né? Eu sou azulino. Então, o estádio foi refeito, foi feito um centro de treinamento, e no ano da inauguração acontece isso, e agora o CSA está tendo que fazer um em Rio Largo, que é na cidade vizinha, Maceió, porque não tem espaço. Foram feitas imagens aéreas semana passada, porque já essa confusão dura desde 2018, e as imagens aéreas é como se fosse um Afeganistão, assim... prédios sem telhados, sem nada, assim, bairros, né? Bairros destruídos. Mas o que é que aconteceu lá? Matemática. Como eles possuem seguros em cima de seguros, é mais viável eles saírem empurrando, economicamente falando, porque o que é que eles fazem? Eles aplicam o dinheiro que eles sabem quem vão perder na ação.
Então, eles acabam separando isso. Isso é um cálculo mesmo. Instituição bancária adora fazer isso. Braskem fez isso em Maceió. Ela pega e sabe, pô, ok, beleza. Quanto a gente vai perder? Tanto. Beleza. O que é que a gente vai fazer? Enrolar no processo, aplicar esse dinheiro, porque o saldo de aplicação vai ser suficiente a reparar o dano às vítimas. É isso que é uma desumanização total. Então eu vou calcular como eu vou ter menos prejuízo. Vai ser empurrando o processo para frente. Por quê? Porque os juízes têm medo. Eles são cagões. Eles não dão litigância de má-fé para grandes empresas e instituições financeiras. É por isso. O juiz gosta da litigância de má-fé a parte de pessoa física. Agora eu quero ver da litigância de má-fé nesse teu caso, Ítalo. Porque isso aí é litigância de má-fé. Claríssima. E o mundo processual ele foi feito para coibir esse tipo de coisa. Recurso meramente protelatório, qualquer acadêmico sabe, é litigância de má-fé. Beleza, interpôs o embargo sem justo motivo, sem justa comprovação, o que era para o tribunal ter feito? Multa. E a multa tem que ser pedagógica. Aí é que está o problema. E eles fizeram mais, Léo. O juiz determinou o pagamento mensal do valor e eles estavam depositando em contas judiciais. Eu pedia, transfira para... E identificando a conta das partes, transfira para a conta das partes, e todo mês na conta judicial. Aí eu fui conversar pessoalmente com o juiz e mostrei. Aí foi que ele determinou a transferência direta para a parte que apresentasse os comprovantes de transferência, determinando que se oficiasse a Caixa Econômica para saber as contas, né, na conta de cada uma das partes, quanto tinha e fazer os alvarás de transferência. Até hoje, esses valores que foram depositados em contas judiciais não foram transferidos para as partes, porque sempre tem uma discussão, sempre tem uma coisa nova. Semana passada eu fiz uma petição, e nessa petição eu botei assim, reiterando o pedido de transferência dos valores que estão nas contas judiciais para as contas das pessoas físicas, conforme petições de tal, 6 petições, com o mesmo teor. E aí os juízes agora estão se amarrando de decidir por conta dessa controvérsia criada pelo Supremo Tribunal Federal, com aquela finalidade, como vai para a Justiça Federal, vou deixar para lá, para que eles tomem essa decisão, já que eu aparentemente estou sendo incompetente. Não, então tem isso. Outra coisa que me chama a atenção, outro exemplo prático, uma pessoa jurídica de direito privado que prestava serviço para um município da região metropolitana. Alugava carros, caminhões, máquinas. Aí houve mudança de prefeito, o prefeito suspendeu o contrato e deixou de pagar aqueles valores. Mas os bens estavam sendo utilizados pela administração. Foi por questão política, não sei dizer, mas aparentemente foi isso. E ficou um saldo lá até a rescisão do contrato. Um saldo na época, o valor da ação de conhecimento, da ação de cobrança, foi de 80 e alguma coisa, 80 e poucos mil reais, em 2002. Até o final da demanda do processo de conhecimento, esse valor estava em 160 alguma coisa. Só que com o fim da demanda, mesmo o município sem recorrer, existe o reexame necessário. Remete os autos para o tribunal para o reexame necessário. Passou mais um longo período de tempo. Para resumir a história, no ano passado, a empresa recebeu esses valores no importe de 270 e poucos mil reais, mais 30 e tantos mil de honorários comerciais. Então, vejam assim, e isso ficou para quem? Isso ficou para os gestores posteriores. Isso ficou para a administração posterior. Então, é realmente algo que nós temos de nos preocupar, porque nesses casos é o dinheiro do contribuinte, é o dinheiro do cidadão. Aí eu tenho duas observações, Ítalo, sobre isso. A primeira, enquanto
porque é muito complicado o Brasil falar o que eu vou dizer agora. Eu não estou na Dinamarca, né? Eu estou no Brasil. Mas enquanto não houver responsabilização do gestor, isso vai continuar acontecendo. Isso é estratégia. Tem duas estratégias aí muito claras que você falou para brasileiro, né? Porque o Brasil não é para principiante. Primeira, eu sou citado da sentença e fico quieto. Eu, ente público, eu fico quieto. Perco o prazo, não tem problema nenhum. Por quê? Porque o juiz é obrigado a mandar para o segundo grau. Se eu recorrer, eu, entre aspas, perco tempo. Se a sentença está muito bem fundamentada, eu vou recorrer por recorrer, é melhor ficar quieto, porque o juiz vai dizer que eu perdi o prazo e ele é que vai ter que mandar para o segundo grau. E com isso eu ganho meses. Isso já é a primeira estratégia. E a segunda estratégia, eu jogo a bola de neve para o outro gestor que vai assumir depois. E eu saio com as contas ok. Porque o que acontece? Não se tem ainda uma ligação entre Tribunal de Contas e ações judiciais. Não se tem. O que se tem é a prestação de contas do que foi pago durante sua gestão. E não quanto ficou de débito em fundos judiciais e em processos judiciais. Isso não existe no nosso país. Então, aí é que tá. Eu, como gestor, o que é que eu faço? Faço a forma mais brasileira possível, chamada populismo. Eu faço o que eu tenho que fazer e deixo o abacaxi para lá. O outro que assumir, ele que tem a estratégia dele para jogar pro próximo. E pro próximo, e pro próximo, até que a bomba vai estourar na mão de alguém. E foi bem lembrado, Gominho. Você falando aí, eu lembrei do caso recente do acordo da Vale lá em Brumadinho para indenizar o Estado. Você viu? Que teve um acordo com o governo e aí pagaram quase 40 bilhões, né, ao governo. Então, assim, é interessante que, pelo menos nesse caso, teve a sensibilidade por parte do governador e da Vale em ter um pouco mais de celeridade na questão da indenização para o Estado. Nesse caso, não foi bem para as famílias, né? Foi a indenização mais para o Estado de Minas Gerais. As famílias ainda lutam. As famílias ainda lutam. Será que o Estado de Minas Gerais faz acordo para pagar, se for ele o devedor? Aí é a pergunta. Essa questão de acordo me leva à questão das conciliações, né? Que você vai ver, né? Várias conciliações não dão certo. Hoje, aqui mesmo, né, vou falar pela comarca de Cabrobó, que a gente não realiza conciliações de empresa. É mais questão de família, mas também você vai olhar o porquê das conciliações não acontecer, ou porquê as empresas ficam postergando as situações. Eu acredito que muito está agregado ao valor das indenizações. Empresas grandes tendo indenizações aí valor irrisório. Por que ela vai querer entrar em um acordo se ainda pode dar um mero aborrecimento, se o valor vai ser mínimo? Então, a parte vai querer aquele valor acordado pela empresa e a empresa também para ela de boa. Quando chegar no final, a sentença aí de uns R$5.000, que já tem essa sentença de R$5.000 já tem um bom tempo, então por que ela vai fazer um acordo? E aí você vê que empresas grandes como a Magazine Luiza, Celp, TIM, várias dessas empresas vai ver tudo tabelado dentro de um preço, e aí a pessoa comum, o pequeno empresário, vai receber também o mesmo valor. E aí tem uma discrepância, primeiro, eu acho que nesse ponto. Hoje também, se a gente for tocar no CPC, né, era para as empresas estar tudo cadastrado no TJE, para as citações ser de forma mais celere, mas poucas estão. E aí não tem nenhuma sanção para essas empresas. E aí vem para a questão da morosidade. Uma citação que era para ser feita de forma rápida com as empresas, vai acontecendo na forma antiga. A gente tem que mandar o AR e tudo. E aí o nosso tribunal, por exemplo, ele deu um prazo para as empresas se cadastrarem, mas não deu nenhuma sanção. Então, por que elas vão se cadastrar? Por que essas empresas vão entrar em um acordo? Por que essas empresas vão fazer uma conciliação se elas sabem que pode dar um mero aborrecimento, se a sanção vai ser pequena? Então, assim, tem muita essa questão também. Mas isso tudo esbarra, como o Léo já disse, na questão do judiciário aliviar um pouco mais para as grandes corporações, porque a gente sabe que, quando se fala de responsabilidade civil, a indenização tem que ser justa, não a ponto de enriquecer irregularmente uma pessoa, mas também não pode ser tão baixa a ponto de não punir a empresa. Então, acho que tudo isso está ligado à ideia de razoabilidade, de proporcionalidade. Olha,
uma indenização para um cara rico é um valor. Por quê? Porque o padrão de vida dele é alto e porque a empresa tem que se sentir punida. Por exemplo, vamos pegar uma negativação indevida de uma empresa de crédito. Se a empresa negativou o nome de um Ike Batista, ela tem de pagar um valor. Se ela negativou o meu nome, é outro valor muito menor. Porque as relações devem ser feitas com o patrimônio dessa pessoa. Até que ponto a pessoa que está recebendo a indenização vai se sentir satisfeita pelo que está recebendo? Até que ponto a parte autora não vai enriquecer as custas do outro para que também não gere a indústria do dano? E até que ponto a indenização deve ser balizada a fim de punir as empresas, né? A gente tem de observar que o judiciário se afasta um pouco para dizer mínimo, se afasta dos objetivos da responsabilidade civil, de educar, punir e desestimular a prática dos atos. Quando a gente fala de empresa de telefonia, a gente sabe que eles não são punidos a ponto de desestimular a prática de determinados atos. Televisão por assinatura, crediário, empréstimo bancário, eles correm, como o Gominho disse, eles preferem correr o risco e pagar as ações judiciais do que adotarem as formalidades corretas, adotarem as posturas corretas com o consumidor. Então, tem culpa a parte, obviamente, que age sempre à margem da lei, tem culpa também quem está decidindo, porque precisa punir com maior intensidade para desestimular os atos ilícitos. Mas essa questão aí, né, da questão das decisões, né, que acabam sendo um pouco a mesma sentença para eu, Laís, pessoa comum, e para uma pessoa que vai ser diferenciada aquele dano, vem muito da questão que o Gominho mencionou agora há pouco sobre a questão dos números, que o TJ Pernambuco cobre, não é o único tribunal, hoje os tribunais, o Poder Judiciário está tão por número que aí acaba sendo mais rápido você fazer sentenças, decisões de forma genérica do que analisar essas questões. Então, aí, a questão do número, a busca do número de fazer essas sentenças, e aí acaba atrapalhando na qualidade, e acaba também suprindo assim, a justiça que as pessoas buscam, né? E acaba trazendo a descrença à população da justiça. Ainda tem um acréscimo. Da mesma forma que nós, advogados, estudamos os juízes, as grandes instituições possuem departamentos jurídicos especializados em conhecer o magistrado. Então ele sabe, por exemplo, um magistrado de Belém do São Francisco, para não falar Floresta e Cabrobó. O magistrado de Belém de São Francisco, fulano de tal X, ele, em determinada ação de negativação indevida, ele sentencia em quanto? Porque a gente sabe que é tabelado. Por mais que a gente estude e fale com os alunos, olhe, o abalo psicológico e não sei o que, a gente sabe que é tabela, conversa para boi dormir. Então, em sendo tabelado, as grandes empresas, eles já sabem direitinho, neste caso aqui, o José Luiz, ele vai ganhar R$4.000 em um processo que dura 5, 6 anos, em média. Eles sabem. Então, o que é que eles fazem? Investem. E mata na unha. Porque o que é que vai acontecer? Duas coisas. Uma que Laizinha falou. Existe uma nova tendência, depois daquela decisão infeliz do STF, de dizer que furto celular é um mero aborrecimento, e os meros aborrecimentos que vêm caindo em tela aqui e acolá. Então, aquela coisa que era um padrão, hoje, daqui a 5 anos, pode não ser R$4.000, R$5.000, e sim ser um mero aborrecimento. Então, eu lucrei com o dano do meu consumidor. Duas, R$5.000 hoje, em 2021, é uma coisa. R$5.000 em 2026 é outra. Vale muito menos. Que o pessoal esquece isso também. O dinheiro, ao longo do tempo, quanto mais rápido, qual é a diferença de você pagar em débito ou dividido em crédito? É porque débito,
vale mais que crédito. O débito é aqui, é o que vale hoje. O crédito é mês que vem já correu inflação, já correu poder econômico. Então, tudo isso é levado em conta por grandes corporações e grandes instituições financeiras. Por isso que é inviável, e eu parabenizo a decisão de vocês aí em Cabrobó, de não se ter audiência de conciliação no início do procedimento contra a pessoa jurídica, porque não dá certo, não dá certo. Só dá certo isso com pessoa física. Agora, quando é que a empresa vai correr atrás? Quando está próxima da sentença, às vezes ela tenta um acordo, entre aspas, porque ela sabe mais ou menos, eu posso perder 5, mas eu me livro com 2, que tal? Ou até depois da sentença. Eu, particularmente, como advogado, eu recebo muito contato de empresas pós-sentença. O juiz vai lá, coloca lá 5 mil, corrigido pela tabela ENCOGE, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza, quando você vai fazer o cálculo, porque eu gosto de cálculo, vai dar 8 mil reais, por exemplo. Aí a empresa vem e diz assim, tu aceita 4 agora? Aí vem aquela velha história. Peraí, mas 4 mil reais e as custas processuais e honorários? Não. A empresa vai pagar 4 mil reais, pergunta ao seu cliente que se quer agora, porque se ele não quiser, a gente vai recorrer. E aí se aproveita da questão do recurso e de outra morosidade para a pessoa receber, para dizer, e aí vai... Aquela velha litigância de má fé. Esse recurso que eu acabei de falar, nada mais é do que a ameaça do Código Penal. Tu aceita, porque se tu é violência, né? Violência. Se você não aceitar, eu vou recorrer. E aí, quando eu recorro, aí volta lá porque o Ítalo falou, vai subir para o 2º grau. A gente sabe que do interior para Recife, só essa brincadeirinha aí, bota aí 2 anos. E olha que o processo é eletrônico. Aí vai entrar na primeira decisão, eu posso entrar com embargo, que eu até me espantei. Quando o Ítalo começou o caso, a primeira coisa que eu imaginei aqui foi, do agravo eles entraram com embargo e depois foi que eles subiram. Ainda foram bonzinhos, porque eles poderiam, muito bem, sai o acórdão, mete um embargo e vai. Enfim, eu vou dar outro exemplo aqui, não sei se ela vai querer falar. Sua avó, Laizinha, o que acontece? Quantos anos tramita o processo da sua avó? Diga aí, só o número. Quantos anos tramita o processo? 10 anos. Só 10 anos. Um processo que basta você olhar a inicial, você sabe o que aconteceu, qual é o fundamento, o que é que tem. 10 anos que se tramita, e já bateu em Brasília e voltou. Ainda foi rápido. Então, é esse absurdo que a gente vive, infelizmente. Eu gostaria de comentar um exemplo, rapaz, porque Ítalo trouxe um exemplo lá de Recife, como eu também comentou outros exemplos, trazendo aqui para a região, que aqui eu acho que interliga muito com a realidade, por exemplo, que lá está trazendo aqui nas falas dela, que é esses casos de aposentados e pensionistas que têm entrado com ação indenizatória por questões de contratos em que eles não manifestaram a vontade, eles não solicitaram aquele empréstimo e, mesmo assim, estão sofrendo descontos nos seus benefícios previdenciários. E aí, recentemente, eu acho que, voltando a essa questão do tema da morosidade e dos recursos, o Tribunal de Justiça de Pernambuco iniciou um incidente de muito repetitivo aqui nessa região, não sei se vocês estão ouvindo, porém, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Pedro. Aqui diz que a internet está um pouco instável. Deu uma travada, mas você voltou. Beleza. O Tribunal de Pernambuco tem identificado essa quantidade de demandas muito repetitivas sobre o mesmo assunto, envolvendo o mesmo tipo de características, por exemplo. Nesse IRDR, que é esse de demandas repetitivas, o Tribunal de Justiça está analisando o caso de aposentados e pensionistas que são analfabetos. Inclusive, eu penso que o caso poderia até ser maior, eles poderiam decidir também sobre a questão dos analfabetos e dos que não são, porque tem muitas decisões conflitantes que, por exemplo, às vezes um juiz tem o entendimento de que o banco não tem a obrigação de comprovar que houve a manifestação de vontade,
que o consumidor, que esse aposentado ou que esse pensionista tenha solicitado aquele empréstimo, ou da transferência do valor do empréstimo. Aí já vai ter outro juiz que vai dizer que se ele juntar o contrato, beleza, não precisa mostrar que fez a transferência. Aí já tem outro juiz que, caso você não junte o contrato, mas junte a transferência, vai entender que mesmo assim, pelo consumidor ter recebido o dinheiro é válido, porque mesmo passado determinado período de tempo, ele não questionou aquele contrato, a existência daquele desconto naquele benefício, e ainda vai ter outro caso que mesmo você juntando, por exemplo, a transferência, mas sem um contrato, aí é que o juiz vai declarar a nulidade daquele contrato, e aí vai determinar a indenização. Então, assim, eu vejo com bons olhos o IRDR, que foi instaurado no tribunal, porém, eu acho que ele poderia até se estender aos outros casos, porque a gente vê que tem muitas decisões conflitantes entre os magistrados e também no próprio tribunal. Alguns gabinetes, como é que eu vou dizer? Alguns desembargadores entendem essa questão de formas diferentes. Então, ao invés de diminuir o número de processos, tem aumentado. Aumentado também o número de recursos, porque os advogados ficam, não, é melhor recorrer, lá em cima pode ser, você ainda nem tem tanta certeza que vai reformar a sentença ou não, mas pode ser que se eu tiver sorte, eu estava até conversando com o Luiz mais cedo, com a Laís mais cedo, se eu tiver sorte de cair em tal turma, pode ser que reforme a decisão, mas se cair em outra turma, não vai. Aí fica essa questão. Eu vou dar um exemplo sobre o seu exemplo, tá? Não vou citar nomes, mas vou citar o caso. Em um determinado município aqui do Sertão, aconteceu uma lei evidentemente inconstitucional, tá? Evidentemente inconstitucional. E houve o benefício a 3 pessoas dessa lei, evidentemente inconstitucional. O Ministério Público, ao tomar conhecimento, ajuizou a ação pertinente. E aí o que é que acontece? Não me perguntem por quê, porque a única coisa que eu não entendi foi isso. Ela ajuizou a ação não com as 3 partes em uma própria ação. Ela ajuizou 3 ações autônomas. Ok, os processos tramitaram. Aqui no município sertanejo houve o mesmo entendimento, porque foi o mesmo magistrado que atuou, e ele, de maneira, ao meu entender, injustificada, deu pela constitucionalidade da lei. Ok. O Ministério Público recorreu, 3 apelações, e houve a divisão. É o que Pedro está falando. 2 desses processos caíram na Câmara 1, e um desses processos caiu na Câmara 2. O que é que aconteceu? Os 2 processos que caíram na Câmara 1 foram declarados inconstitucionais, foi determinada a reforma da sentença, foi determinada a devolução do dinheiro indevidamente auferido, o que era correto. O problema foi que aquele processo que caiu na Câmara 2 teve um outro entendimento. Disse que a sentença, a quo, estava ok, que era um critério de discricionariedade do juiz e que mantinha a sentença em todo o seu efeito. Coisa linda e maravilhosa. Então eu tenho um desarranjo no tribunal. Tá? Então, basicamente, eu estou só referendando isso, porque isso que eu estou falando é um caso real. Aí um vício formal grande, porque nesses casos era para essas matérias irem para o plenário ou para o órgão especial. Perfeito. Como aqui em Pernambuco tem mais de 25 desembargadores, era para ir para o órgão especial, né? Tem 25 desembargadores. Porque aí seria uma tentativa de uniformizar o tema e de também garantir a questão de vinculação dos efeitos determinantes. Porque se o município vizinho fizer uma lei idêntica, e se os outros municípios adotarem o mesmo procedimento, então os motivos que determinaram o julgamento pelo órgão especial devem ser repetidos nas outras matérias. Porque o que mais tem hoje no direito municipal é isso, são municípios que pegam leis de outros municípios e trazem para o direito municipal, trazem para si. Se uma dessas leis forem constitucionais,
é inconstitucional para todos aqueles que fizeram. Então, o procedimento, no meu ponto de vista, era para ir para o órgão especial, unir as duas e julgaria tudo ali, dizendo qual das duas decisões estava correta. Eu vou além, Ítalo. Eu acho que já cabe, dentro da estrutura do Tribunal Especial Pernambuco, a Câmara Específica de Direito Público, como órgão consultivo, e também como órgão de junção de todas essas determinações. Porque a partir do momento que eu tenho 187 municípios com 187 legislações e 187 aplicações diferenciadas, às vezes, quantos processos surgem? De maneira meio que inócua, porque poderia um órgão do próprio tribunal ser um órgão consultivo e também um órgão fiscalizador, julgador daquilo, com tranquilidade. Estou só reforçando o que você falou. Já caberia há muito tempo isso. Enfim, nesse caso que eu estou falando, foram 3 por uma situação específica. Mas poderia ter acontecido mais e mais processos. Beleza, mudou o magistrado desse município sertanejo, vem outro magistrado, vem um juiz substituto e já teria um outro entendimento. Vira samba do crioulo doido, é loteria. O judiciário virou loteria. Acontece até aqui mesmo em Cabrobol, uma juíza, porque aqui tem 2 varas, né? A outra faz, outra fica. Uma tem um entendimento sobre determinado assunto, outro tem um entendimento diferenciado de determinado assunto. Aí, voltando aí para a questão de Pedro, por exemplo, né? A questão da perícia gratotécnica, por exemplo, quando apresenta contrato, tem juízes que entendem que não, que tem que fazer a perícia. Outros entendem que se apresentou o contrato está assinado, não. E aí recorre para, nesse recurso, ainda torcer para que caia numa Câmara que tenha o entendimento de fazer a perícia. Porque ainda assim, nas próprias câmaras, tem umas que são a favor, tem outras que são contra. Uma questão corriqueira que acontece e que traz uma insegurança jurídica e uma morosidade também. Porque, assim, se dissesse, não, tem contrato, não vai, o advogado já olhava para ali e já dizia, não, vamos botar esse processo, diminuiria a quantidade de processo. Se diz que tem, vai, o juiz não iria pegar e dar a sentença em deferir e não extinguir no processo, ele já saberia, não, o entendimento é que tem que fazer a perícia, então vamos dar prosseguimento ao feito. E não pegar, fazer um recurso para ver em qual Câmara vai, para ver se vai realmente manter a decisão do juiz, se não vai manter. Então, assim, tudo isso causa uma insegurança jurídica, causa também uma morosidade, às vezes, desnecessária, de você esperar no segundo grau qual vai ser o entendimento, qual vai ser a decisão. E aí também, eu acho que cai também de frente assim, com a questão do acesso à justiça, né? Que atrapalha muito essas questões do acesso à justiça. Tem pessoas que têm seus danos, tem dano material, moral, sofrem suas coisas e acaba dizendo, não vou para a justiça porque vai demorar e deixa para lá. E aí acaba até mesmo com essa dificuldade de acesso à justiça pela morosidade da justiça. Ou então um direito seu que era para acontecer, acaba fazendo acordos a mero dispor das empresas porque sabe que vai demorar e acaba aceitando o que lhe é dado. E aí fere frontalmente a nossa Constituição, como a Laís colocou, né, da amplitude do acesso ao judiciário. Porque simplesmente o jurisdicionado perde a confiança e não reclama os seus direitos. E quando ele não reclama os seus direitos, é que as partes que contrariam os direitos ganham mais força, se agigantam, e aí tendem ainda mais a violar mais e mais direitos. E outro detalhe, eu posso também, porque a gente já está falando da decisão para frente, mas ainda existe em cidades que possuam comarca com mais de uma vara, e eu tenho entendimento divergente do juiz, que nem Laís falou, uma estratégia que era muito utilizada na década de 90, 80, 70, anos 2000, era o quê? Eu ajuizava o processo e via onde é que seria distribuído o processo. Distribuiu para a vara de Ítalo, e Ítalo não é muito chegado, a caneta de Ítalo é fraquinha, não é tão pesada. O que é que eu fazia? Pedia desistência e ajuizava de novo, mesmo processo, para ver se caía na vara de Pedro, porque Pedro a caneta é mais pesada. Isso era feito, ainda é feito.
né? Eu tô sendo O que bonzinho. acontecem essas coisas, Léo, eu me coloco no lugar do advogado, porque, viu, eu entrei com ação, vamos pegar essa aí das pensões, sei nem como colocar, eu acho que é mais um furto de dinheiro. Aí entro com ação para Pedro. Aí eu ganhei a ação de Pedro porque caiu em uma determinada turma e me garantiu o direito. Pedro, por ter saído vencedor, me indicou José. Aí eu vou e entro com a mesma ação que eu entrei para Pedro, entro para José. Só que o dele foi para outro local. E aí eu perco a ação. Como é que a gente explica a José qual foi o fator determinante? Porque Pedro, que estava na mesma situação dele, teve o seu direito garantido e ele não. Então isso é muito complicado. A falta de sensibilidade, a falta de ligação, de empatia, de se colocar no lugar do outro, também ainda eu acho que é um fator determinante para essa insatisfação com o judiciário. Né? Pegando aqui que a gente está falando, o tema principal seria a morosidade dos processos ligada aos recursos, isso tem a ver porque quanto mais inconformismo, maior será a quantidade de recursos. Quanto mais as partes ficam inconformadas com os posicionamentos, mais elas querem recorrer. Eu acho que nessa questão, deixa eu fazer um comentário rápido. Fica à vontade, Pedro. Nessa questão, acaba que os advogados acabam adquirindo um discurso de que a justiça é falha. O advogado que está ali como seu defensor, que busca a efetivação dos seus direitos, ele acaba tendo que adquirir um discurso para explicar aos clientes que a justiça é falha. Eu só então, adapto. Assim, como é que eu só adapto para essa efetivação de direito? Diz. Eu só adapto sua fala. Eu nunca falo que a justiça é falha. A justiça é uma só. Mas eu digo que o sistema é muito falho. Sim. Eu falei assim dessa forma, mas ele adquire diversas formas de serem ditas, entendeu? Então, assim, quando eu questiono eu falo dessa questão até da justiça, eu até trouxe um trecho que eu não vou ler, mas eu vou mencionar, que é um texto de Calil Lage, que ele fala desse sonho da justiça célere. Ele escreveu justamente um texto em 2008, que é sobre o índice, a questão das demandas repetitivas, da resolução de demandas repetitivas, e com o novo CPC, essa questão foi melhor tratada, melhor organizada pelo novo CPC. Então, assim, eu não sei quanto tempo a gente já percorreu aqui hoje, nesse podcast, mas eu vou compartilhar aqui, como é que eu digo? Vou me abraçar ao professor Ricardo Calil Lage, nessa questão desse sonho dessa justiça célere, a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas. Eu acredito que essa é uma das formas que nós temos de resolver essa questão da morosidade nos tribunais, na questão dos recursos. Eu até acrescento, Pedro, que o professor Geraldo Lustosa, quando fez a dissertação de mestrado dele, também tratou o IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, como sendo um dos fatores que salvariam o Poder Judiciário dessa quantidade, né, desse congestionamento que existe e que, se vocês pegarem aquele material que nós falamos logo no início, o Justiça em Números, não muda. Há 10 anos, o que muda sobe 2 pontos percentuais, desce 3 pontos, sobe, desce. Só mais um detalhe, estou lá adentrando a sua fala, vai mudar agora. Porque quando se vê o efeito da pandemia 2020, 2021, aí, camarada, 2 anos aí jogado na lata do lixo. Mas de 2020 não saiu ainda, né? Porque os números de 2020 vão vir agora em 2021. Mas eu fiquei sabendo que a produtividade foi muito maior. O que me preocupa é que os litígios
de 2020 e 2021 vão surgir nos anos sequentes. Mas o que eu fiquei sabendo é que a produtividade do Poder Judiciário, nesse período de pandemia, subiu. Inclusive, Laís, é um exemplo aí, ó, não a de vara forma dela recebeu oficial, premiação. não de forma oficial, né, de forma oficiosa, como diz o William. Você confirma, Laís, aí com vocês subiu? Confirmo, os números subiram, né? Até por algumas questões, né? Por exemplo, quando a gente trabalha no fórum de forma física, né? Tem um atendimento ao público, ao advogado, e aí quando você está em casa, tem aquela questão, só tem aquilo ali para fazer e acaba acelerando. Foi me dita a mesma coisa, foi me passada a mesma coisa, que só que aí eu, no atendimento perde muito tempo, você está redigindo, está fazendo alguma coisa, chega alguém para tirar uma dúvida, sai, volta. Quando sair esses números, eu quero olhar algumas comarcas, viu? Sinceramente. A parte do desafogo do cartório, eu valido. O pessoal do cartório, sim. Mas algumas unidades aqui do Sertão eu vou fazer questão de olhar. Que eu duvido que tenha sequer igualado. É porque a gente vai ter que esperar aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos para ver isso. Mas eu duvido. Agora, sim, em geral, eu acredito que sim. Por quê? Porque o que se leva muito em conta são as grandes comarcas. As grandes comarcas, acontece o que Laís falou, porque eu fui assessor durante 9 anos e eu, aqui brincando aqui, eu falei que eu levei um processo, passei 1 mês fazendo a sentença de 30 e quanto, o esboço de sentença de 34 laudas, enfim. E eu tenho certeza, porque eu conversei com muita gente também, lá em Alagoas e aqui em Pernambuco, grandes comarcas aconteceu isso. Os magistrados, assessores trabalhavam em casa e a produção aumentou, beleza. Mas algumas unidades judiciárias do Sertão, eu quero ver. Juro por Deus que eu quero ver. Mas assim, Gomes, eu acho que a grande questão do Sertão em específico, eu vou falar da questão da estrutura que você falou que falta. Eu acredito assim, na estrutura mesmo, porque se você for verificar servidor, Sertão, muitas das vezes fazem além do que era para ele fazer, de estar que não era atribuição para levar o processo para frente, porque aqui não se tem estrutura nenhuma. Você vai numa marca grande, por exemplo, tem a parte da semana, que só é para pegar e distribuir, a fazer a citaçãozinha, as coisas, tem uma parte que vai fazer a questão de levar o JR, de fazer as coisas do correio, é toda estruturada e organizada. Aqui não, aqui uma pessoa... Laizinha, eu vou repetir. Eu não estou falando do serviço cartorário, não. O serviço cartorário está muito bem feito. O que eu estou reclamando é dos juízes mesmo, de algumas comarcas. Tem juiz que não pisou na comarca e não trabalhava em casa. Tem juiz, aí bota no plural, se quiser, algumas comarcas daqui, que faziam questão de não movimentar um processo. E não é porque era físico, não. Estou falando do digital mesmo. Tem ações de alimentos paralisadas desde 2020. Até um debate que eu já tive com Laís, de que os advogados às vezes percebem muitos problemas nas comarcas, mas os advogados não se unem para reivindicar a melhora desses problemas. Sim. Mas, assim, é bem a questão de... Hoje a gente também tem no Tribunal de Pernambuco, né, o CICO, que é a lei de quando os processos estão parados, tem que se cobrar. A gente tem metas a serem cumpridas. O bom dessa questão de números é que acaba processos que a gente poderia ficar deixando para lá porque serem mais complexos, vem a cobrança, diz, olha, esse tem que ser. Mas também, em contrapartida, acaba exigindo tanto de números que a gente acaba esquecendo. Eu acho, Laís, também que outra coisa que foi muito bom assim, durante a pandemia e que eu acho que é algo que vai perdurar é o TJPE Atende. A plataforma, pelo menos aqui em Recife, pelo que eu vejo, tem funcionado muito bem. Por exemplo, eu sento em um dia e faço 10 requerimentos de agilização, de agendamento, várias coisas. Eu acho que uns 70% eu sou atendido. 3 ou 2 eu não recebo nem resposta. Mas a maioria, por enquanto, vem sendo bem diligente com as solicitações do TJPE Atende. Eu acho que é uma plataforma muito boa. A pandemia trouxe algumas tecnologias que eu acho que deveriam ficar. Uma delas é o TJPE Atende. As audiências de forma virtual, são quais são as ressalvas que elas deveriam ficar para situações específicas.
Um exemplo seria uma testemunha com parte, é muito complicado, é chato. Uma testemunha que está em São Paulo, você aproveitar esse testemunho que está lá em São Paulo e dizer, não, vamos fazer aqui de forma virtual e não pegar e mandar o processo para lá, que vai causar uma morosidade imensa, de algo que a gente pode pegar e escutar lá aqui. Para essas questões, eu acho que deveria ficar, o processo se tornaria mais sério, tanto para o processo penal como para o processo civil, quando se tem que ter a instalação de testemunha, inquisição, como também até mesmo para conciliações. Já fiz umas conciliações com pessoas de todo lugar do Brasil. Agora mesmo a gente está na Semana da Conciliação, e graças a essa questão da pandemia, que trouxe esses mecanismos de fazer de forma virtual, a gente está fazendo desde a citação do réu pelo WhatsApp de forma mais celere, que às vezes a gente nem sabia, a parte chega, entrega o número, a gente consegue citá-lo daqui mesmo e não mandar para a carta precatória para outro lugar, desde a forma de fazer, que muitos deles não tinham condições de sair lá do Maranhão, que nem a gente vai fazer agora, ou lá de São Paulo, ou lá de Minas, e a gente vai conseguir fazer essa conciliação aqui e deixar o processo mais celere, ainda mais em questão de alimentos que as pessoas precisam para agora, para já. Alguém gostaria de colocar mais uma coisa, alguma coisa sobre os recursos, em especial a dificuldade que eles criam para uma solução de conflitos? Quanto a recurso, Ítalo, eu continuo insistindo. Eu acho que o Código de Processo, ele está muito bem feito nesse aspecto. O que falta é coragem aos magistrados de colocar a litigância de má-fé para as instituições financeiras e pessoas jurídicas de grande porte. Falta coragem mesmo, o nome é esse, com C maiúsculo. Até porque, né, Gominho, o Código de Processo Civil ele é muito recente, então não tem o que se mexer muito, ele está bem estruturado, é como o Gominho está falando, é mais essa coragem... Eu concordo plenamente. Até porque o Código de Processo Civil teve uma participação dos advogados, né, que nós nunca tivemos. Então, a atenção ao advogado foi muito grande no CPC. A questão dos honorários comerciais, a questão dos prazos em dias úteis, as citações, tudo favoreceu muito o advogado, eu acho. Alguns pontos, nada é perfeito, mas eu concordo que, em geral, o Código de Processo Civil é um grande código, não apenas na quantidade de artigos, mas na qualidade. É aquela ideia, né, Ítalo, de você tirar o que você tem no Código Civil e aplicar para o caso concreto, a realidade, isso. E tem fugido muito. Agora falta a parte estrutural. Isso que não tem nada a ver com nossa legislação. Isso é questão interna de cada estrutura e logística, tribunal. Né? Exato, isso falta. A estrutura e a logística, como Laís colocou, a questão das citações, das intimações, a gente precisa melhorar muito. Aproveitando o ensejo que a gente está falando de duração processual, e Laís lembrou, próxima semana é a Semana Nacional de Conciliação. A FACESP sempre faz parte, a FACESP tem uma Câmara Privada de Conciliação e Mediação, em convênio com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, e nós atendemos a comarca de Belém. Vamos fazer alguns processos, algumas sessões de mediação e conciliação. A exceção foi o ano passado, por conta da pandemia, e porque o próprio Tribunal de Justiça nos colocou no Sejusc de Salgueiro. Então, no ano passado, nós ajudamos, auxiliando a Sejusc, o Tribunal de Justiça de Salgueiro. Mas, nos demais anos, a FACESP, através da Câmara, sempre dá esse apoio à comarca e ao Tribunal de Justiça de Pernambuco. Outra coisa que eu acho, e foi até meu tema de monografia no curso, é que mediação e conciliação são também caminhos para a redução de tempo. A gente falou da importância do IRDR, no texto de Calil, na dissertação de Geraldo, mas a solução de conflitos de forma amigável também é um excelente caminho. Primeiro, porque as duas partes tendem a sair satisfeitas. Segundo, porque é possível que elas construam a solução. Qual é a maior dificuldade? É mudar a cultura. A cultura do advogado, a cultura das partes, a cultura das empresas. Porque a nossa cultura é beligerante, é de ir para a briga, é de resolver quanto mais tarde, melhor. Mas isso precisa ser revisto, porque
porque encarece tudo para nós mesmos. Os custos do Tribunal de Justiça é o cidadão quem paga. Os custos do processo como um todo são as partes que ficam responsáveis. Então, a gente precisa destacar esses eventos como a Semana Nacional de Conciliação, que é um sucesso no Brasil inteiro, que é um sucesso no Tribunal de Justiça de Pernambuco e que tem a sua participação aí com a FACESP, né, a sua parceria com a FACESP. Gente, alguém gostaria de colocar algo? Um adendo também, que o Código de Processo, elogiando mais uma vez, ele dá ênfase, e muita ênfase, à mediação e à conciliação, coisa que até então não tinha. Eram leis específicas, continuam vigentes as leis específicas, mas o CPC ele privilegiou muito a possibilidade de mediação e conciliação justamente pela celeridade. E a arbitragem, né, que a lei Marco Maciel, né, homenagem, já que a gente está em Pernambuco, homenagem ao ex-governador, ex-vice-presidente, um cara que incentivou muito aqui o sertão. Coincidência, a última aula de arbitragem, eu toquei sobre isso, e a arbitragem, mais ainda, onde as partes livremente desejam se submeter, exato, as partes desejam se submeter à arbitragem, escolhem o árbitro, escolhem a legislação, e foi um grande avanço justamente porque o Marco Maciel, ele botou para frente, tanto na época que ele era, salvo engano, deputado, quanto na época que ele era vice-presidente da República, que ele fez pressão para que a lei saísse. Conciliação e arbitragem, conciliação, mediação e arbitragem é o caminho viável a uma celeridade processual menos recursal, até porque quando as partes, como bem disse Ítalo, elas constroem aquele acordo, tende a não haver recurso, porque foi algo que foi construído por elas, né? A conciliação mediante a intervenção de um terceiro que vai auxiliá-los, na mediação a reestruturação do diálogo que poderá vir a chegar a um acordo, e a arbitragem, que é a decisão arbitral, não há recurso salvo vício, então também construído pelas partes, então o caminho sempre é esse. No ano passado nós tivemos, inclusive, na Semana Nacional de Conciliação, a palestra do meu amigo Gominho, falando sobre mediação e conciliação em direito sucessório e familiar. Algo importantíssimo. Quantas e quantas demandas não estão no judiciário por conta dessas duas matérias? Sucessão e família. Deixa eu só fazer uma homenagem, homenagem mesmo à Semana Nacional. Eu participei, Ítalo, da primeira, como assessor da primeira. Eu lembro, você me disse. E aí eu vou voltar aqui essa história no podcast, porque vai ter uma visibilidade também para outras pessoas. Eu participei na época embrionária da primeira, e eu gosto de dizer isso, que eu fiz acordos em pé, no meio de um corredor, porque eu não tinha nem computador para digitar no Tribunal de Justiça de Alagoas, porque eram tantas simultâneas que eu, como assessor, eu estava me valer dessas questões, e eu estava como conciliador do Poder Judiciário na época. E o que é que eu fazia? Eu pegava uma folhinha de A4 e saía escrevendo o acordo, e aí eu falava para as partes: minha gente, por favor, vão lanchar lá embaixo. Assim que eu conseguir um computador, eu desço na lanchonete para vocês assinarem. E saía fazendo. Então, eu acho que eu fiz umas 5 sem computador, até que eu consegui que era o computador de atendimento da central. Então, aí, enquanto eu digitava rapidinho, aí às vezes vinha alguém para pedir alguma informação, aí perguntava para mim: doutor, eu queria saber sobre o processo tal. Eu dizia: eu tô só digitando, aguarda um pouquinho. Aí virava para a pessoa e: fulana, vem cá, por favor, tô pedindo uma informação. Eu saía do computador. Mas eu lembro, Ítalo, que em 2 dias foram mais de 25. Eu não vou dizer o número exato, porque eu não recordo, mas foram mais de 25 que eu participei em 100% teve acordo, 100%. 100%. Teve uma vez que eu participei aqui em Recife, eu tenho um curso de formação de mediador judicial do tribunal. E aí parte do curso é a parte prática, que tem que ser com a supervisão de alguém do tribunal. Eu fiz aqui. E na Semana Nacional eles organizam por cabines.
e nessa cabine estava tendo apenas processo da Oi. A Oi estava em recuperação judicial e uma quantidade gigantesca de processos só da Oi com essas pessoas. E num processo desse, um dos mediadores estava lá digitando o termo, e um senhor de idade já disse que, olha, vou esperar mais não, já chegou minha hora e eu vou me embora, não vai ter acordo não. E isso eles já tinham feito o acordo, porque enquanto tinha um advogado da Oi dentro da cabine, assinando, redigindo com o mediador e a parte, tinha outro advogado ou outros advogados conversando com as pessoas que estavam na fila, já para ir construindo o acordo antes de entrar na cabine. Ele já tinha feito o acordo com esse senhor. Aí o senhor ia sair, não estava tendo computador para digitar, e aí a minha supervisora saiu, bicho, se eu escrever um acordo desse de próprio punho, ninguém vai entender, o juiz não vai nem homologar. Aí quando ela retornou, eu disse, vamos fazer esse manuscrito para que a gente feche mais um, e a gente tenha uma boa produtividade. Aí ela redigiu de próprio punho, ela tem fé pública, né, como servidora, eu como advogado também, o advogado da parte. Então, foi feito de próprio punho esse acordo, e a gente conseguiu também um número elevadíssimo de acordos. Porque a Oi, diferente das grandes corporações, quando uma empresa está em recuperação judicial, ela tem que fazer o máximo possível para reduzir as demandas, né? E aplicar aquele valor que ela colocou como sendo disponível. Então, digamos, ela tinha tantos milhões para acordos, então ela vai fazer o máximo possível para chegar àquela meta que foi estipulada no plano de recuperação judicial. E aí foi realmente um número elevadíssimo de acordo, que até o próprio tribunal chegou a parabenizar a Oi por conta disso, da disponibilidade de negociar. Gente, no mais, agradecer a todos, agradecer a Laís, nossa ex-aluna, que a FACESP estará sempre de portas abertas, ao meu amigo Léo Gominho e aos amigos Pedro e José Luiz pela participação, por trazer conteúdos e por informar também, porque, querendo ou não, nós estamos aqui sendo informados, estamos informando. Como eu disse, o objetivo não é apenas atingir o público interno da FACESP, mas também a comunidade em geral. Muito obrigado, gente. Professor, muito obrigado também pelo convite. Na qualidade de estudante da FACESP, a gente sempre tenta abraçar essas oportunidades, uma vez que essa troca de experiências é importante tanto para a gente que está aprendendo tudo agora, está chegando e ainda está sem experiência da vida que vocês já estão passando. É bom a gente filtrar isso e já saber como funciona, e é muito importante sempre ter esses encontros e vocês estarem nos chamando para que a gente possa trocar essa experiência que a gente aprende na sala e o mundo fora a sala de aula. E o mais importante é aprender que todo dia a gente aprende, é entender que todo dia é um aprendizado. Pois bem, gente, muito obrigado, até a próxima, e aí a gente vai ver a questão agora para editar e divulgar isso. Valeu, pessoal.